Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai verificar algumas questões sobre a análise da demonstração de fluxo de caixa, a DFC. Ok? Então, primeira questão: mensure a relação entre o caixa líquido das atividades operacionais e o lucro líquido da empresa Lojas Americanas S.A. nos últimos 2 exercícios. Então, sempre é interessante fazer essa relação entre o caixa líquido das atividades operacionais e o lucro líquido da empresa, para ver se ela está gerando mais caixa do que ela está gerando de lucro ou ao contrário. Então, a gente pegou aqui as demonstrações financeiras padronizadas das lojas americanas, as demonstrações consolidadas, a conta 6.01, caixa líquido das atividades operacionais. Temos aqui 2019 e 2018. 2019, 2 bilhões e pouco. 2018, 1 bilhão 463 milhões. Lembrando que essas demonstrações são em reais mil. E a conta 3.11, lucro barra prejuízo consolidado do período, 581 milhões em 2019, 227 milhões em 2018. Se a gente fazer essa relação, caixa operacional versus lucro líquido, esse dividido por esse, em 2019 foi 6, em 2018 foi 6,43, em 2019 4,08. Então, na verdade, caiu, o que não é bom, mas mesmo caindo está um número bem interessante, né? Ou seja, ela gera 4 vezes mais caixa operacional do que ela gera de lucro, certo? É esperado que se gere mais caixa do que lucro, porque lucro tem a depreciação, tem todas as provisões, certo? Mas nem sempre acontece. Às vezes ela gera lucro, mas não tem caixa. Isso pode gerar um problema financeiro para a empresa, o que não é o caso aqui, né? Certo? Questão 2. Mensure o retorno de caixa da empresa Lojas Americanas S.A. nos últimos 2 exercícios. Então, normalmente a gente sempre calcula o ROI, né, o retorno do investimento, que é o lucro líquido sobre o ativo, certo? Mas a gente também pode calcular o retorno baseado no caixa líquido das atividades operacionais. Então, uma outra forma de mensurar o retorno, onde a gente considera o regime de caixa e não o regime de competência tradicional da contabilidade. Pegar aqui a mesma conta, 6.01, caixa líquido das atividades operacionais, e a conta 1, ativo total. Ou seja, olhando um regime de caixa, no ano de 2018 eu tive 5,18 de retorno, esse dividido por esse, multiplicado por 100, e olhando 2019, 7,13% de retorno. Então, aumentou o retorno, o que é positivo, certo? Esta é a solução da questão 2. Agora, questão 3. Evidencie o índice de investimento das Lojas Americanas S.A. nos últimos 2 exercícios. Então, esse aqui a gente tem que tomar cuidado. Peguei a conta 6.02, caixa líquido das atividades de investimento, só que quando está negativo, a gente está olhando o caixa. Então, significa que ela está investindo, porque está saindo dinheiro do caixa e está sendo investido em máquinas, equipamentos, imobilizados, novas lojas, novas fábricas. E quando ele está positivo, significa que a empresa está desinvestindo, está encolhendo. Está vendendo máquinas, vendendo imóveis, vendendo imobilizado para aumentar o seu estoque. Então aqui em 2018 ela teve um desinvestimento de quase 2 bilhões e em 2019 ela teve investimento de quase 3 bilhões. Para ter um contexto desses números, vamos olhar em relação ao ativo total, certo? Então esse índice, quanto menor, melhor, porque significa que ela está investindo, está saindo dinheiro do caixa, mas para crescimento da empresa. Então em 2018 era positivo em 7%, ou seja, ela encolheu 7% dos investimentos dela, e em 2019, negativo em 8,6%. Significa que ela cresceu 8,6%. Né? Foram tirados esse valor do caixa para ser direcionado para o crescimento da empresa. Né? Esse indicador é um indicador importante para a perspectiva da empresa. Né? Ela está ampliando, ela está vendo um cenário positivo. Então, demonstrou uma melhora também. Questão 4. Evidencie
o índice de financiamento das empresas Lojas Americanas S.A. nos 2 últimos exercícios. Então, aqui a gente pegou a conta 6,03, o caixa líquido das atividades de financiamento. Os dois deram valores baixos e valores negativos. Lembrando que esse financiamento não tem necessariamente a ver com endividamento, porque a atividade de financiamento também entra aporte de sócios, né? Então financiamento com capital de terceiros e financiamento com capital próprio, mas tem a ver com o ciclo de vida da empresa, porque quando é uma empresa nova, uma startup, é normal ter uma expansão e buscar mais financiamentos, buscar investimento anjo, esse tipo de coisa. Quando é uma empresa mais madura, já está mais no mercado mais saturado, é normal ter esse pagamento, essa amortização. Tá? Então é um índice um pouco mais complicado de analisar. Em relação ao ativo total, a gente vê que os números ficaram bem pequenos, né? Que leva a acreditar que ela não precisa de capitais tanto de terceiros como capital próprio para se financiar, ou seja, o próprio lucro dela já é suficiente para financiar aquele crescimento, aquele investimento que está sendo necessário para suas atividades. Não precisa buscar fontes de financiamento, né? Os valores ficaram bem baixos aqui. Esse índice aqui o que é? É o primeiro dividido pelo segundo, vezes 100 para ficar em percentual. Ok? Questão 5. Considerando a DFC, né, os índices que a gente calculou, da empresa Lojas Americanas S.A., como se encontra a situação financeira da empresa. Então, antes a gente só analisava os índices de liquidez para a situação financeira, agora olhando a DFC, né? Relação caixa versus lucro diminuiu, foi uma relação decrescente que piorou, mas mesmo piorando é uma situação bem confortável, né? Ele gera 4 vezes mais caixa do que o lucro dele. O retorno de caixa é uma situação, uma tendência ascendente, que significa um conceito que ela melhorou. O índice de investimento é uma tendência decrescente, o que significa que melhorou também, ou seja, está gerando retorno operacional e esse retorno operacional está sendo direcionado para os investimentos, para o crescimento da empresa. Certo? E o índice de financiamento, ele é uma tendência ascendente aqui, né? Pode dizer que ele melhorou, mas ele é próximo de zero. Na verdade, o retorno, o caixa operacional dela é que sustenta basicamente o crescimento do investimento. Então, um resultado bem interessante, né? A melhor forma da empresa crescer é com seu próprio resultado, aí quando ela consegue gerar resultado suficiente para o seu crescimento. Certo, pessoal? Com isso, damos nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.